Gente, agora nós vamos conversar com o Rufino, conversamos com a Escola São José, sentimos aquela necessidade muito grande de trazer um profissional realmente capacitado para que ele pudesse não estar aqui para dar dicas por dicas, mas dicas importantíssimas. Sabe aqueles toquezinhos que são importantes para aquele momento do Enem e que muitas vezes são passados em branco? Ou, por exemplo, estou estudando tanto, Vanusa, tanto que perdi, vacilei o momento que o professor trouxe de dicas. Então, a gente traz para você aqui, muito obrigada à Escola São José, que permitiu que a gente trouxesse um professor preparadíssimo. Professor Rufino, muito querido, muito preparado, tem feito um trabalho muito legal, juntamente com outros professores também de lá da Escola São José, e ele aceitou nosso convite, né, professor? Olá, muito bom dia, com certeza. Para mim é sempre uma satisfação estar a conversar com você, que a gente conhece há muito tempo, como comunicador, e dentro das nossas casas a gente acaba tendo um contato familiar com vocês, apresentadores. E eu trabalho no São José realmente desde 2012, junho de 2012, e foi a escola particular que me abraçou, e a gente está lá fazendo um bom trabalho. E faço também outros trabalhos, viajo levando a redação do Enem, que é tão necessária para todo o Piauí e Maranhão. Pois é, e a gente já começa logo lembrando a você que está assistindo ao nosso programa, que mais do que você se preparar para o Enem, é você se preparar com aqueles bizus, com aquelas oportunidades que podem te levar ao ponto-chave, que é você conquistar o Enem, chegar na família e dizer, passei. Né? Com certeza. Vanusa, o Enem é a porta de entrada mais democrática para o ensino superior hoje público. E os alunos adoram a nossa pegada porque a gente vai fazendo com que a redação, a gente quando dar aula de revisões por aí, de palco, ou mesmo na sala de aula, a gente vai desmistificando que a redação é esse clichê, vou até usar, bicho-papão, né? Que eu não gosto nem dessa expressão. Eles vão entendendo que a redação, basta que você observe o que a banca examinadora quer ver nos parágrafos e que você seja pontual. Também sou muito, vamos dizer assim, um ferrenho lutador contra essas redações montadas. Eu chamo até de redações Frankenstein. Pedaço de um, pedaço de outro, e acaba sendo uma coxa de retalho. Acaba sendo muito confuso, exatamente, principalmente para os avaliadores. Poderia ser até interessante e acaba se tornando algo chato de ser avaliado. Por exemplo, o que seria uma boa redação para os avaliadores do Enem? Muito bem. A redação, na banca examinadora do INEP, todo avaliador avalia em cima de 5 critérios. Sim. Vou falar bem rápido. O primeiro critério é o critério gramatical. É o aluno perceber que a coloquialismo, a oralidade não pode ir para dentro do texto. Como, por exemplo, Vanusa, tá, pra, né. São os vícios de essas linguagem. Expressões não podem ir para dentro do texto. Ele tem que fazer uma escrita o mais aproximado possível à norma culta, né? Claro, obedecendo vírgula, acentuação, pontuação. Isso é um domínio que o aluno vem construindo em toda a sua vida escolar. A competência 2, essa os alunos adoram, né? Quando eu ensino. A competência 2, ela é muito exigente, porque ela vai medir a capacidade do repertório sociocultural do aluno. O que é isso? É o conhecimento de mundo dele. É a capacidade em que ele vai ter de associar o tema com outras áreas do conhecimento. Quando você leva processos filosóficos, históricos, comparativos, dados numéricos para dentro do teu texto, Vanusa, tu tá dando um gás demais e saindo do senso comum e relacionando o tema com as outras áreas do conhecimento, mantendo a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A competência 3, ela é muito ligada a 2, porque se tu associares o tema às mais variadas áreas do conhecimento, tu acaba tendo argumento para defender determinada opinião. Então, a argumentação é o que é exigido na competência 3. A competência 4 vai avaliar a capacidade que o aluno tem de usar um bom repertório de conectores, de conectivo. Imagina que um parágrafo é um conjunto de 3 períodos. Tu vai precisar de um mas, de um entretanto, de um todavia, de um contudo, de um nesse sentido, desse modo, por isso, vale ressaltar. Você vai precisar dessas expressões para que você possa fazer com que o seu discurso progrida. O que é que um advogado faz? Ele usa da dialética, ele usa da oratória. Ele tem a capacidade de usar os conteúdos da área jurídica, mas se ele não tiver conhecimento de linguajar, de discurso, ele não faz uma boa defesa do seu cliente. Eles adoram quando eu digo isso.
Ivanusa, a última competência, eu acredito, para quem está em casa, é a competência, vamos dizer assim, que faz com que o cidadão de 16, 17, 18 anos que vai fazer o Enem, que é mais ou menos a maioria da faixa etária, se torne um cidadão cívico ali, porque é o momento em que o Enem exige que o aluno elabore uma proposta de intervenção. Porque tu imagina, todo e qualquer tema que é abordado no Enem sempre vai ser um problema, uma problemática em cima da saúde pública, em cima do preconceito social, em cima da questão de gênero, do grupo de minorias, sempre vai ser um problema na segurança pública, enfim. Se é um problema, me diga, Vanusa, tem que ser resolvido. É o momento em que o aluno é convidado a elaborar propostas. E, com detalhe, sem desrespeitar os direitos humanos. Nossa, porque eu olho aqui, eu estou ouvindo, eu estou te olhando e eu estou me apaixonando. Porque a gente sabe que a língua portuguesa, ela não é brincadeira, não. Não é. É uma, na verdade, uma disciplina que tem que ser estudada, até pelos adultos constantemente, todos os dias, porque ela sempre te prega algo. Uhum. Então, quando você fala, com esse conhecimento que você tem, com essa clareza e principalmente com esse sentimento, porque numa redação eu acredito que envolva tudo. Até envolve sentimento. a vivência, envolve a vivência, beleza. Sem ser chula. Sem ser chula. Né? Porque é naquele momento que os vícios de linguagem provavelmente queiram estar na redação e é nesse momento que você acabou de dizer que a mesa julgadora, que não é nem julgadora, avaliadora, que vai estar ali, aquela bancada, ela vai estar avaliando situações que dependendo, o texto pode até estar super interessante, ela vai passar de lado. Isso é perigoso? Isso pode acontecer? É interessante isso que você falou, muitos candidatos nem sabem, mas você sabia, Vando, que a redação ela é corrigida por, no mínimo, 2 avaliadores, sem que o segundo saiba que o primeiro já avaliou. Esse processo dá mais lisura. Tu imagina que a redação chega na tela do computador dos professores convidados, que foram capacitados, inclusive já terminou o curso de capacitação dos professores de português que vão corrigir as redações. Aquela redação chega com uma máscara, com um número, não chega com o nome de ninguém. E o avaliador dá ali as notas que variam de 0 a 200 pontos em cada uma das 5 competências. Por isso que a nota máxima é 1.000, porque 5 vezes 200 dá 1.000. Então, ele avalia nas 5 competências os níveis 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Cada competência tem essas variantes de nota. Então, eu dou minha nota, a avaliação vai para o mundo virtual e vai cair no computador de um outro professor aquela mesma redação com aquela nota final, 920, 880, que o primeiro avaliador deu. Quando o segundo avaliador avalia e ele dá a nota pontual igual a essa avaliação, o computador entende que foi perfeita. Que agora, quando há uma discrepância entre o primeiro avaliador de mais de 80 pontos com o segundo avaliador, essa redação é linda. O computador coloca essa avaliação dentro do mundo virtual para um terceiro corrigir. Pois é, eu chego a acreditar que uma redação não é nada mais, nada menos do que você está com um caso com o juiz, com o advogado, e que no final de tudo a sentença vai depender de todo um contexto. E a avaliação é justa porque os professores estão alinhados. Sim. O curso é feito de forma em que todos os professores, para que a gente possa, a subjetividade do avaliador, vão sedimentando, para ele não deixar transparecer no momento da avaliação o sentimento individual dele. Não pode. É movido por critérios. Tem até um lado psicológico muito presente. Certeza. O lado psicológico está muito presente, porque você falou aí de queira ou não queira, tem que ter uma técnica. Tem que ter um conhecimento. E, obviamente, tem que ter um emocional equilibrado. Não é porque eu sou professor de letras português que eu estou capacitado para corrigir a redação do Enem. Se eu não fizer o curso, se eu não for alinhado dentro do que pede a banca examinadora, eu não estou apto para corrigir aquela redação. Pode-se dizer que a segunda pergunta que eu iria fazer está muito dentro do contexto da primeira, né? Porque o aluno, para ele criar um bom texto para o Enem, ele tem que ter todas essas práticas, né? Com certeza. E os alunos, eles vão tendo um privilégio maior se eles pegar bons professores e que, porventura, esse professor já participou de certames anteriores. Porque se o professor está inserido no processo, ele precisa manter sigilo, ele não pode dizer. Mas se, como no meu caso, eu já fui corretor em anos muitos anteriores. Então, eu acabo sendo esse professor bem-quisto para o aluno, porque eu vou direto ao ponto. E aí, você me falou de dicas. Eu adoro dar dicas nas revisões. Como é que ele pode... Pois é, porque
quem está em Os meus casa. alunos, imagina, nós estamos num certame em que, se não houvesse a pandemia, as provas já iam ser agora, no primeiro final de semana de novembro, já ia ser agora dia 7. Agora a redação está lá para o dia 21. Então nós estamos a 18 dias, mais precisamente, da primeiro dia de aplicação, que é a redação. Aí eu digo assim, ó, o Enem ele já cooptou mais de 5 milhões a quase 7 milhões de inscritos. É o segundo maior certame do planeta em termos de contingente. Perde só para a China, mas a China tem muitos bilhões de habitantes, né? Quase 3 bilhões. Aí tu imagina. Nós estamos numa edição em que nós tivemos o menor número, 3 milhões, cerca de 3 milhões de inscritos. É muita gente, É mesmo muita assim. gente. Aí eu digo assim para os meus alunos, ó, queridos alunos, tu imagina que desses 3 milhões, 50% deles vai começar a redação de forma clicheirista. O que é começar uma redação de forma clicheirista? É começar sem já mostrar para o avaliador que tu tem repertório sociocultural para fazer intertextualidade. Então, o aluno mal preparado, ele vai começar assim. Hoje em dia, no mundo de hoje, atualmente no Brasil. Então, é uma maneira... Agora, como é que eu ensino que ele comece? Se ele, porventura, vai falar... Eu trabalhei esse tema semana passada. Se ele vai trabalhar do endividamento do povo brasileiro, das famílias brasileiras, que é um tema possível, visto que nós vivemos desemprego, fechamento de empresas nessa pandemia. Economia, tu podes começar, se tu vai falar do endividamento, com alguma série da Netflix, como por exemplo o Round 6, que já teve mais de 11 milhões de acessos, aí é a mais falada. Por quê? Porque no seu enredo há o recrutamento de 456 pessoas endividadas, devendo inclusive agiotas, para fazer aquele jogo perigoso. Capazes de passar por um jogo de morte, um jogo mortal, para tentar se livrar do endividamento. Então, né? se tu abre tua redação dizendo assim, a série Round 6 da Netflix conta a história de pessoas endividadas que são convidadas a fazer um jogo perigoso. Claro que se o tema for este, se o tema for este. De forma análoga à ficção, o endividamento das famílias brasileiras. Então, tu vai pegar esse trecho da Netflix porque tem pertinência com o tema. Um aluno chegou para mim, em 2018, o tema foi o quê? Foi justamente, se eu não estou enganado, a democratização do acesso ao cinema, não é? Ou foi 2019, me falhou agora a memória. Mas veja, ele perguntou, professor, como é que eu começaria uma redação cujo tema é isso, a democratização do acesso ao cinema? Rapaz, se fosse eu lá no dia, eu começava assim, ó, com a banda Titãs, com um trecho da música Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, ponto. Porque a palavra arte tem tudo a ver com cinema. E aí dá para fazer essa associação. Rapaz, olha, o que é mais interessante nessa história, nesse contexto, o que é mais que chama atenção para tudo isso, Rufino, é que, de verdade, você tem que ser um estudioso, mas como você mesmo disse, você tem que ser o diferencial. Claro. E aí a gente pergunta, para a gente encerrar esse papo que eu queria continuar, que eu queria todo dia estar trazendo essas dicas aqui, quais seriam os temas provavelmente mais cotados? Você já citou um, que seria relacionado à economia. Quais seriam os mais cotados para o Enem esse ano? A gente trabalha com eixos. Sim. A gente muitas vezes acerta o eixo. O que é o eixo? É o macro assunto. Saúde, sim, segurança pública, meio ambiente, por exemplo. O Enem, ele adora trabalhar com grupos de minorias, né? Com pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. E aí eu estou apostando na questão das pessoas com autismo no mercado de trabalho, sim, é um que eu aposto. E no meio ambiente eu estava apostando a questão do uso dos carros elétricos, visto que é um projeto de lei, até inclusive de um deputado aqui do Maranhão, que até 2025 o Brasil tem que ter pelo menos 10% da frota dos seus carros oficiais movido a energia limpa, enquanto que é um atraso. 2025 há países que já vai vender carros elétricos para a sua população. Então, dentro do meio ambiente, eu queria apostar nessa coisa. Agora, sim, é algo que realmente vai deixar as pessoas de boca aberta, eu acredito, vai, esse ano, porque está todo mundo esperando algo sobre o coronavírus, algo... Porque as pessoas sempre dizem, não, a gente sabe que aconteceu muito isso, mas a gente sabe que eles fogem um pouquinho. E tem muita coisa a ver, assim como o próprio estudo. Eu acho que a educação também pode ser um foco esse ano. A própria educação pode ser o foco esse ano, relacionado às mudanças no mundo inteiro, relacionado ao estudo, porque o estudo, de uma certa forma, ele também vai passar por uma mudança muito radical, que para o nosso Brasil não é visto com esse olhar.
mas a gente tem percebido que a educação teve uma reviravolta gigantesca, principalmente relacionado a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Coisa que no Brasil, que não é um país de primeiro mundo, a gente não tem essa vivência praticada no dia a dia. Então, assim, a gente pode ter surpresas até... Como, por exemplo, na redação tem alguma coisa a ver com a educação. Com certeza. Por que não, né? Pode ser. Educação à distância e essa nova formatação que Sim. o professor teve que ter. Olha de aí. dar aula presencial. Será que não vai ser uma homenagem a vocês, professores, Então. esse ano, não? Mas olha, Rufino, eu queria muito agradecer pela sua presença, agradeço. tá bom? Dizer que, pra mim, essas dicas foram maravilhosas. Vamos trazer psicólogo aqui para conversar sobre esse assunto também, porque eu acho que o emocional envolve. O que você achou dessa conversa, Dário? Dicas preciosas, né? Parabéns, professor, pelo trabalho com os meninos na escola. Dá gosto, tem assistir uma aula desse professor? Com certeza, Rapaz. pouco que as dicas que ele deu, todo esse conteúdo. O Bom Dia News está de parabéns, viu, Vanusa? Trazendo aqui o professor. E, ó, quem está em casa, ó, fiquem ligados aí. Pois é, que maravilha. Olha, Rufino, foi um prazer. Coloque em prática. Quem quiser, ótimo. Quem quiser conversar com você, quem quiser ter mais dicas, eu já vi que, com certeza, estudar com esse professor dá gosto. Tem professor que a gente não entende nada. Ele pode ser o melhor professor do mundo. Você diz assim, ó, esse professor não é bom. Ele é bom. O problema é que tem professor que não consegue passar. Só é bom para si. Gostei. E para considerações finais, quem quiser entrar em contato com a gente, nós estamos na Escola São José todas as sextas-feiras, a partir de 9h30 da manhã. E também meu WhatsApp, eu dou para o aluno, às vezes tira dúvida, não tem problema, 994669197. E nós estamos aí. Tem uma sugestão para você, para brilhantar também o seu programa Bom Dia News e os telespectadores ficarem satisfeitos. Depois da prova de redação, dia 21, na semana seguinte, já do dia 21, que é um domingo, você pode estar chamando a gente, que a gente vem com toda satisfação comentar o tema, já que nesse vai dia... ser muito legal. Acho vai ser interessante. muito legal. Já é uma preparação vai para ser uma aula. 2022. Já é uma preparação antecipada para 2022. Neguinho ficar esperto. Neguinho, como diz mamãe, ficar esperto, né, Rufino? Neguinho ficar Bem o esperto. linguajar dos jovens. Obrigada, Rufino. Continua aí. Obrigado tá? a você. E olha, eu quero uma aula com esse professor. Eu quero me preparar mais e mais com a língua portuguesa, porque é sempre bom, né, Dário? Claro, claro.